Pessoal, boa tarde. Mais um podcast, Excenter Pod. Hoje, antes, ative o sininho, faça o Triple C. Curta, comente, compartilhe. Interaja com a gente no Instagram, no YouTube e no Spotify. Hoje, essa semana, né? Nosso podcast é semanal. Essa semana é um tema bem sensível. Posso falar sensível? Sim. É um tema bem sensível de uma pessoa, de uma mulher, de uma profissional que dedicou a vida a isso. E hoje nós vamos falar de ecoterapia ou hipoterapia. Depois ela vai falar para nós a diferença, né? Hoje nós estamos aqui diante da Graziela Salvag. E, Graziela, muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Vamos então falar aqui desse tema denso, que por trás tem o cavalo. Bom, eu começo sempre perguntando, fazendo a pergunta: o que é o cavalo para você? Essa é a nossa... Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Pacola. Obrigada por estar aqui nesse teu espaço muito legal. E obrigada pela importância que você está dando nesse tema sensível e complexo que é a ecoterapia. O cavalo, para mim, sempre foi uma paixão, né? Eu acho que quem está no meio do cavalo, se a gente não gostar muito, é difícil a gente ficar, permanecer. E foi construir a minha vida em cima da questão do cavalo. Meu pai criava cavalos, então assim, eu tive um contato desde a infância com os cavalos. E fui desenvolvendo essa paixão, sempre montei, sempre fiz equitação. E depois, quando eu fiz a faculdade, eu fiz educação física e psicomotricidade. Eu quis trabalhar nessa área especial, né, na área de ginástica reabilitativa, fui trabalhar numa escola especial na DERDIC da PUC, comecei com estágio, então fui trabalhar na educação física para pessoas com deficiência, então eu sempre trabalhei nessa área especial. Até o momento que eu montava na Hípica de Santo Amaro, eu tinha cavalo lá e dava aula de ginástica para os sócios da Hípica, então eu frequentava a Hípica de Santo Amaro. Até que começaram a fazer uma proposta de trabalhar com a ecoterapia lá. Nós não sabíamos nada ainda, éramos muito crus ainda, estou falando. Isso em que ano? Então, isso eu estou falando de 89, acho, por aí. Preciso fazer as contas. Muito tempo, uns 40 anos atrás. Então, assim, a gente estava começando mesmo, né? Tinham duas alemãs aqui que começaram a introduzir a ecoterapia aqui em São Paulo, né, no Brasil. Então, para nós, era tudo muito novo. Então, quem começou a trabalhar, começou a juntar seus conhecimentos, o conhecimento do cavalo, o conhecimento das patologias, e unir, né, e o bom senso, dentro do possível, para a gente começar a trabalhar com a ecoterapia. Até que a Associação Nacional de Ecoterapia de Brasil começou a formar-se, e começou a pegar corpo, e começou a trazer pessoas para formar outras pessoas, e uma dessas formadoras foi a doutora Titério, doutora Daniele Titério, que é uma médica fisiatra italiana, é uma grande sumidade que foi para a Andi Brasil dar um curso de formação, que foi aonde formou-se a primeira turma, realmente com uma formação nessa área. E eu fui fazer esse curso. E eu e outras pessoas com quem eu estava trabalhando. E dali eu pedi um estágio, né? E aí que começou esse meu percurso de formação na área da ecoterapia. Então, e o cavalo para mim foi uma história inteira, né? Da infância, do prazer de estar com o cavalo, né? No sentido de hobby, de diversão, de esporte, e depois passou a ser construir a minha carreira em cima disso, né? Agora, quem é a Graziela? A Graziela, bom, sou uma mulher de 62 anos, com duas filhas, criei sozinha essas duas meninas, nasceram na Itália, porque dali começou a minha história com a Itália, porque eu fui para a Itália fazer essa especialização, acabei ficando, acabei casando, tendo minhas filhas, e fui contratada por essa médica. E fiquei muitos anos com ela, então eu aprendi Como é o nome muito. dela mesmo? Daniele Nicolas Titério. Na verdade, ela era francesa, enradicada na Itália. E aí começou a minha história. Aí eu comecei a trabalhar, fui trabalhar em cooperativas sociais,
com pessoas com deficiência, não só na área da reabilitação com cavalos, e, e aí fiquei 23 anos na Itália, e retornei definitivamente há 10 anos, e quando eu voltei, eu fui para Goiânia e não para São Paulo. E lá eu comecei a minha história com o Brasil, com a ecoterapia, aplicando o meu conhecimento. Você é paulistana, Paulistana. tem ligação com o interior do estado, Sim, mas foi para Goiânia. fui lá pro Centro-Oeste. Fui porque quando eu voltei com as duas meninas numa idade que ainda precisava de escola, ela estava numa fase de educacional importante e tudo. E meu irmão é veterinário, que é o Carlos Augusto Salvanha, a quem eu agradeço muito todo o apoio que ele sempre me deu. E ele já estava em Goiânia, Fala um oi para ele, trabalhando. ué. Fala O Guto. o Guto, o famoso Guto. Então, assim, o Guto me dá um grande apoio desde a minha ida, né, na formação do meu trabalho com os cavalos. O primeiro cavalinho, ele que achou um pangarezinho para mim lá e a gente começou. Então, assim, construí também a minha história em Goiânia graças a ele, né? E fui porque lá eu tinha um apoio. Meu pai morava lá e acho que iniciar numa cidade menor, onde a ecoterapia ainda era praticamente zero, foi muito importante do que eu voltar para São Paulo e competir com o mercado em São Paulo. Eu não queria mais trabalhar em hípica, dentro de uma hípica, de um contexto de hípica. Eu queria colocar o meu, o meu método, o meu jeito, sabe, a minha experiência e construir uma coisa, formar uma equipe com o meu conhecimento. E assim eu fiz, e todo mundo falava assim, você é louca, você está indo embora da Europa, que você ganha em euro, com 2 filhos que tem escola de graça, você vai morrer de fome no Brasil, trabalhando com cavalos. Você vai morrer de fome, você é louca. Fala, meu irmão, inclusive, né, Guto? Eu falei assim, não vou morrer de fome. Eu vou montar um centro e eu vou trabalhar com o que eu sei fazer, porque eu sei fazer isso. E aí eu fui. Mas eu ouvi de muita gente, porque eu morava na Itália, a gente realmente tem muitas facilidades, principalmente com a questão da escola, porque você não paga a escola, você não paga a saúde. Eu cheguei, eu não tinha plano de saúde, eu ia ter que pagar uma escola particular. Então, assim, foi bem difícil, mas foi. E eu falava assim, eu acho que eu não vou conseguir formar minhas filhas, porque eu não vou conseguir pagar uma faculdade para as minhas filhas, voltando para o Brasil nessas condições, mas eu vou. Então, aí, as duas fizeram o percurso delas, e eu vivo da ecoterapia, Da ecoterapia. vivo Você falou e da que equitação. a ecoterapia aqui no Brasil, você falou de associação. Como que é o organograma da ecoterapia aqui no Brasil? Vocês têm associação, você tem que ser filiada, você tem que ter... Qual é a licença para atuar? Sim, Como é que bom, é? o órgão, vamos dizer, o órgão hoje considerado regulador da ecoterapia é a ANDE Brasil, Associação Nacional de Ecoterapia, brasileira de ecoterapia, ANDE Brasil, Brasil. A ANDE Brasil, ela estabeleceu 4 níveis, né? Então tem a hipoterapia, que é o grau onde a pessoa é totalmente independente, tem a reabilitação equestre, onde ela já tem uma certa autonomia, mas ela ainda precisa do terapeuta ao lado, tem o pré-esportivo e tem hoje o 4º programa, que seria o paraequestre. Hoje a Ande Brasil forma, ela que dá os cursos, vamos dizer, todos de formação nessa área, então ela foi a pioneira. Hoje existem outras associações e outros cursos, né, outras visões, outras metodologias, mas a Ande Brasil é o órgão regulador e que funciona. Você não tem que ser filiado, mas você sendo filiado, você tem que ter uma equipe mínima. E ela se reporta a quem? No governo? No mapa? Não, o que que acontece? A ecoterapia, ela hoje tem um reconhecimento já pelo Conselho de Fisioterapia e de Medicina, mas nós ainda temos uma dificuldade porque a categoria do ecoterapeuta ainda não existe, então não existe o conselho. Então hoje ainda está tramitando e tem uma série de coisas que ainda tem que ser regulamentadas e onde é a dificuldade na ecoterapia? Como ela abrange todas as áreas,
Você tem que ter uma regulamentação na área da saúde, na área do esporte, na área educacional. Então, ela fica um pouco mais ampla e mais complicada. Então, hoje, existem algumas outras linhas que estão atuando aqui dentro, que trabalham com o quê? Com a terapia assistida com equinos, onde ela vai trabalhar mais na área da reabilitação ou não, ela pode montar no cavalo ou não, né? Então, hoje estão aparecendo outras linhas de formação. Hoje tem muito mais formadores. Eu mesma, eu sou formadora, né? Eu sou formadora da Andi Brasil, sou formadora dessa metodologia italiana, metodologia global de reabilitação por meio do cavalo, que é uma marca registrada da Associação Italiana. Então, hoje existem outros formadores com outras linhas e com outras metodologias ou outras formas de pensamento, né, dentro dessa área da reabilitação. Tô vendo que é denso, né? É uma coisa É densa denso, e porque hoje já tem muita gente trabalhando. Quando eu iniciei, quem começou mais ou menos junto comigo, nós não tínhamos parâmetros. O parâmetro vinha de fora, né? Era a Alemanha, a Suíça, a Itália, a França, né? Na verdade, a ecoterapia ou a hipoterapia, como é chamada fora, né? Nos então, Estados essa Unidos. diferença aí de eco e Então, a hipoterapia, hipoterapia é o termo utilizado na Alemanha, na França, na Suíça, é, representando a reabilitação sobre o dorso de um cavalo, né, utilizando o cavalo. A hipoterapia no Brasil é um dos programas de reabilitação dentro da ecoterapia. Então, ele é o primeiro que é a estágio, maior dependência. que é a maior dependência, onde você vai precisar do profissional da reabilitação, um fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e tal, entendeu? Por exemplo, no terceiro programa, que já é o pré-esportivo, você vai precisar do equitador com um olhar também do reabilitador. No quarto programa, você vai precisar ou do equitador ou seria um técnico, né, que ele vai dar a equitação, que é o que a gente vê hoje no Paraequestre. Então, assim, você vai mudando a equipe conforme esses quatro programas que existem hoje dentro da ecoterapia, que é um método, um nome dado e construído pela Andi Brasil. Olha, é, eu até ia perguntar aqui para você a constituição de uma equipe de Sim. ecoterapia, né? Está aqui no final, mas vamos fazer essa. Vamos. A equipe de ecoterapia, ela é muito importante que ela tenha um pouco todos os lados. Então, a primeira pessoa que a gente tem que ter e que é o menos valorizado é, vamos dizer, o que chamam aqui o homem do cavalo, né? Que hoje não é mais o homem, né? É a pessoa do cavalo. Por quê? Porque a gente precisa de alguém que tenha o conhecimento do cavalo, da parte do comportamento animal, etologia, o treinamento do cavalo. Nós temos que ter a pessoa que conhece as patologias, que conhece todas as formas, né, de patologia. Temos que ter o psicólogo que vai trabalhar não só com a criança ou com o adulto que vai estar se reabilitando, mas com a família e com a equipe. Então, a gente tem que ter, no mínimo, o equitador ou a pessoa que é do cavalo, um psicólogo, um fisioterapeuta, e o educador físico, né? Vamos dizer que essa é uma equipe mínima, onde você vai cobrir um pouquinho todos os aspectos que a gente vai ter, né? A abordagem que a gente vai ter de acordo com a patologia ou com a pessoa que for chegar lá nos procurar, né? E depois você vai ter veterinário, casqueiro, que O é. veterinário é essencial, porque a gente, para a gente poder trabalhar, quem que é o grande astro? É o cavalo. Então, eu tenho que ter, em absoluto, uma pessoa que entenda de cavalo e o veterinário, que vai estar cuidando da condição sanitária, do controle de carrapato, das vacinas, dos dentes, do casco, né, de ver se ele está com algum problema, se tem que ser ferrado ou não tem que ser ferrado. Na verdade, para a ecoterapia você não necessita o ferrageamento, mas um bom casqueamento, mas se ele for casqueado errado, vai acabar tendo que fazer uma correção. Então, tudo isso é fundamental para que a gente trabalhe com o quê? Com segurança. Uma terapia segura, um atendimento seguro, 50% está no cavalo, né? Então, se a gente tiver um bom conhecimento e um cavalo bem treinado, com um temperamento adequado, que não tenha cócegas, ou que não seja um cavalo que tenha aquela coisa de dar um coice lateral, ou algum outro tipo de morder, algum vício, alguma coisa,
é 50% da segurança da minha terapia. Os outros 50% é o teu conhecimento. Porque a gente sabe que o cavalo, ele mostra tudo, né? O cavalo, quem conhece, sabe ler o cavalo, ele percebe o momento que o cavalo mudou um pouco o comportamento dele. Ele enrijeceu, ele levantou a orelha, ou ele está olhando alguma coisa que está lá longe. É a hora que eu paro o cavalo para ver o que ele está olhando. E se precisar, eu retiro a pessoa do cavalo. Porque eu tenho um cavalo solto, ou ele vê alguma coisa que a gente não está vendo. Então, a importância da atenção que nós temos que ter no animal, quando a gente está trabalhando, é muito grande. Então, quem está atendendo, quem está aqui com a pessoa que você está atendendo, a gente fala criança, mas na verdade é crianças, jovens, adultos, né? Eu não estou olhando para onde eu ando. Então, o meu condutor de cavalo é fundamental na minha vida e no meu atendimento, porque ele tem que saber onde ele vai levar o cavalo. Você está conectado Eu estou aqui? aqui, ó. Eu estou torta, eu não sei onde eu piso. Quem vai decidir onde eu vou pisar é o condutor do cavalo. Né? Eu posso olhar de vez em quando, mas eu não estou. Então, eu estou aqui, eu estou olhando, eu estou falando, eu estou fazendo, eu estou pegando um brinquedo, eu estou segurando. Se é uma pessoa que não tem controle de tronco adulto, eu estou o tempo todo aqui, né? Então, eu não estou prestando atenção no cavalo. Então, a pessoa que está conduzindo o cavalo, ela é o responsável pelo cavalo, pelo comportamento do cavalo e por onde o cavalo vai andar, porque é onde eu vou andar. Então, se ele passar, se aqui tiver um buraco e ele fizer o cavalo passar fora do buraco, eu vou cair no buraco. Ih, já tudo bem, cada torção de pé e cair no buraco e cair mesmo, porque às vezes era teve chuva, com aquela erosão. Então, o condutor ele tem que saber dessas coisas, ele é treinado também para isso. Então, esse treinamento da equipe é muito importante, porque não adianta eu ser fisioterapeuta e não saber colocar um cabresto. Porque o dia que eu não tiver o condutor de cavalo, alguém da equipe vai ter que conduzir. Então, a minha equipe, eu não tenho tratador. A minha equipe trata, a minha equipe pega o cavalo no piquete, os meus cavalos todos ficam no piquete, não põe o cavalo em baia. O trabalho é muito chato da ecoterapia para o cavalo, então o piquete, o cavalo se solta e relaxa, porque anda, para, sobe um peso pesado, sobe uma pessoa que morde ou dá tranco no cavalo, então é um trabalho estressante. Ele tem que saber colocar um cabresto, ele tem que saber pegar o cavalo, ele escova o cavalo, limpa o cavalo, arranilha, sela o cavalo, e ele tem que saber escolher que tipo de material eu vou usar para aquela patologia. Então, tudo isso é formação. Então, se eu vou usar uma manta, se eu tenho que estabilizar, então eu não vou usar manta. Todo mundo fala assim, a manta é o melhor porque filtra menos o movimento do cavalo. Nem sempre isso é bom. Depende da patologia. Porque se eu tiver uma pessoa que não tem estabilidade, que não tem controle, que esse movimento do cavalo é acentuado na manta, a manta não é boa. Eu preciso de uma sela que estabilize. E para isso eu tenho os coxins que eu coloco nessa sela, que é uma sela italiana dessa metodologia, que você faz uma redução. Tem o meia-lua e tem o enhorto. Onde você reduz esse espaço e você vai encaixando a você pessoa. encaixa e você faz uma retroversão do quadril, né, onde ele vai ficar em uma posição mais reta no cavalo, como se ele estivesse em pé para fazer a deambulação. Então, você vai fazer um ajuste tônico e postural com a utilização desses coxins que você coloca na sela, para empurrar o quadril ou para acomodar, ou quando é uma criança muito pequena, eu reduzo o espaço da sela e eu estabilizo melhor essa criança que vai ter insegurança em cima do cavalo. Então, para isso, a equipe tem que estar preparada. Por quê? Porque o instrumento dela é o cavalo. Se eu for saltar de paraquedas, eu já fui paraquedista, então uma das coisas que os instrutores falavam era: nunca salte com o paraquedas dobrado por uma outra pessoa, porque a tua segurança é o teu equipamento. Quem dobra o paraquedas e coloca o teu paraquedas que você vai saltar no saco de paraquedas é você. Porque uma dobra mal feita por outra pessoa é você que vai pagar com a tua vida. É a tua vida. E o cavalo eu acho que é a mesma coisa. As pessoas têm que conhecer o comportamento dos cavalos e do cavalo que você está usando. Então, o material correto, apertar a barrigueira da forma correta, a manta, você puxar a manta para não beliscar a cernelha, são coisas que a pessoa que está atendendo, ela tem que ver, porque se o cara preparar o cavalo errado, ela vai ter uma consequência no que ela está fazendo com a pessoa que vai estar em cima. Então, ela tem que conhecer. E a classificação? Você falou aí de 4 fases, né? A criança totalmente
dependente, depois o intermediária e vai no até o pré-esporte, Paralímpico. até o pré. Até o Paralímpico. Mas quem classifica esses pacientes? A Como é que equipe é feita? terapêutica, porque é uma equipe multidisciplinar. Então, essa equipe tem que ter discussões de caso, né? Então, por exemplo, o fisioterapeuta está acompanhando, o fisio, o TO, né? Estão fazendo essa parte da hipoterapia da reabilitação. Algumas vão evoluir, outras a gente sabe que a evolução é pequena, ela nunca vai sair da hipoterapia pela condição dela, né? Não pela incapacidade, mas pela condição, né, da patologia, das comorbidades e tudo mais. Alguns nós sabemos que podem reabilitar e podem evoluir, né? Então, a equipe terapêutica, à medida que ela for evoluindo, vai fazer essa avaliação. Falar assim, ela já não precisa mais de 2 laterais, né, de estar com a alça. Então, nós já conseguimos tirar a alça, já conseguimos estar com uma pessoa só ao lado dela. Já posso começar a dar umas rédeas para ela começar a ter um pouquinho de intimidade com as rédeas do cavalo. E assim a gente vai evoluindo à medida que ela evolui. Outras sabemos que não vão sair dessa fase. Ela vai ter uma melhora sempre dentro desta fase, mas ela não vai passar para outra. Ó, eu sou, como leigo, né? Às vezes a gente fala de ecoterapia e eu fico sempre imaginando as crianças excepcionais, eu fico imaginando a carga emocional que vocês recebem, né? Sim. E às vezes os familiares também, todos ali em cima, uma expectativa muito grande. E agora, uma coisa que eu queria saber, a gente fala de ecoterapia sempre pressupondo limitações físicas. Sim. E limitações mentais, às vezes uma pessoa ela tem equilíbrio, só que ela tem. Outras dificuldades psíquicas. Como é que você lida com isso? Existe psiquiatria? Sim. Sim. Existe. Bom, o cavalo por si, quem monta cavalo, quem está em contato com o cavalo e quem monta o cavalo sabe, né, o quanto o cavalo proporciona um bem-estar até no relaxamento físico e nesse relaxamento mental mesmo, né? Uhum. O cavalo é uma troca imediata, né? Toma lá da cá. Então, assim, é a lei do retorno imediato, no bem e no mal. Então, o nosso relaxamento a gente também emite odores, né? A questão dos hormônios é muito importante. Então, quando você tem o bem-estar, né? O cavalo está ali, ele sabe disso. E é claro que quando você vai colocar uma pessoa que também tem distúrbios psíquicos, psiquiátricos, psicológicos, um autista ou com outros tipos de psicoses, né? Porque o autismo, na verdade, é uma forma de psicose. A gente vai escolher o cavalo adequado, porque tem isso também, né? Eu não vou colocar uma criança que tem hiperatividade, TDAH, autismo e Reativo. tudo mais reativo num cavalinho tipo pônei, porque fala assim, mas ele é pequenininho, é melhor. Uhum. Só que o pônei, ele é curtinho, ele tem uma amplitude menor, mas ele tem uma intensidade maior de movimento. Então, eu vou estabilizar menos e eu vou solicitar mais. Eu posso colocar isso, por exemplo, numa criança, às vezes, com autismo ou com outro tipo de comportamento, onde ele precisa de uma reatividade. E aí eu vou colocar num cavalo que solicita mais. Se eu tenho um hiperativo, eu tenho um psiquiátrico, depois eu vou falar um pouco da por que a psiquiatria é fabulosa, e isso eu aprendi com a doutora Titério, porque ela era uma coisa maravilhosa, assim, com os psiquiátricos. Eu vou colocar num cavalo maior, de um porte maior, que eu vou estabilizar, né? Ele vai sentir esse movimento e a amplitude maior com uma intensidade menor, onde eu vou acomodar e vou acolher essa pessoa. O psiquiátrico precisa disso. A primeira coisa que ele precisa é estabilizar, equilíbrio. Por que o psiquiátrico trabalha tão bem com o cavalo? Porque o cavalo não fala. Ele não vai te fazer perguntas, ele não vai te repreender, né? Então, a psiquiatria Então, sobre ele o não fala a cavalo, nossa linguagem, a né? Mas nossa ele linguagem. fala as linguagens do. Exato. Só que o que acontece? A hora que ele está nervoso, por exemplo, acho que a situação mais de perrengue que eu passei foi com um esquizofrênico adulto, muito mais alto que eu tenho 1,71 m. Ele tinha uns 2 metros, adulto, grande.
Às vezes ele tem agressividade ou conosco, que estamos no lado, então a gente tem que aprender também a estar sempre numa posição de retaguarda, sem perder o controle de quem está no cavalo, né? Mas ele vai no cavalo. Se o cavalo não reagir, nós fazemos ele reagir. A gente dá alguma coisa que o cavalo dá aquela reagida e aí em cima ele A percebe, pessoa assim, você perceber. percebeu que ele não gostou. Ele está te falando que machucou ou que ele não gostou. Mas o cavalo, eu sou o intermediário para que ele esteja no cavalo. Então, esse setting terapêutico, esse triângulo é muito importante. Eu sou a facilitadora que vou permitir que ele esteja no cavalo. Então, ele vai me escutar e ele vai se desculpar com o cavalo. Talvez ele repita uma segunda vez, na terceira ele não vai fazer. Então, assim, e o cavalo acalma, né? Por exemplo, nos autistas. Os autistas terminam uma sessão de ecoterapia e dormem, que é uma maravilha. Crianças que têm muita dificuldade no sono, muitas vezes fazem uma sessão a mais, um dia que eles são mais agitados, me ligam, eu falo, você me liga, traz ele, eu encaixo 15 minutos no cavalo para dar uma relaxada Ele e eles relaxa, dormirem melhor. melhora o Melhora. sono, Então, melhora a na ansiedade. ansiedade, na terceira idade, depressão. Então, o trabalho com o cavalo, que não é só montado, porque as pessoas acham que se você não estiver em cima do cavalo, você não está fazendo terapia. Então, esse é um trabalho árduo para a gente, é muitas vezes explicar que nem sempre eu preciso estar montado para estar fazendo uma reabilitação, uma reeducação ou uma terapia. Eu posso simplesmente fazer toda a parte de contato, levar ele para gramear, escovar, dar um banho, passar a mão, conhecer as partes do cavalo, conhecer a correlação do nosso corpo. Eu faço muito isso com a criançada, porque eu faço muito colônia de férias. Então eu faço isso. Fica de quatro. Ah, onde que está essa parte? Né? Ó, onde é que está teu ombro? Qual que é o ombro do cavalo? Ah, aqui está o braço, a cabeça, o pescoço. O que está grudado no pescoço? Porque é muito correlato, né? As partes do cavalo e a do homem. E muitas vezes as pessoas, os adultos mesmo que montam, às vezes não sabem isso. Então muitas vezes é legal você fazer isso até como um aluno normal, porque ele vai ser, nossa, é mesmo, eu nunca tinha pensado nisso. Então ele vai tratar, vai ver o cavalo de uma forma diferente e vivenciar de forma diferente. Agora você imagine uma equipe que não tem essa habilidade, esse contato com o cavalo. Como é que eu vou trabalhar com uma pessoa ou dar as rédeas para você ensinar uma pessoa a pegar rédeas se você não sabe montar? Se você não conhece a boca do cavalo, o contato, né, o tipo de bridão que você vai colocar ou não. Então, a equipe tem que montar, ela tem que saber pegar um cavalo no pasto e na baia também, ter as medidas de segurança, ensinar medidas de segurança, de aproximação, né, então, Você assim, sabe que eu vou pegar um gancho, eu vou contar uma historinha minha. aham, Não recomendo ninguém fazer. Eu era criança e tomei umas broncas, eu não estava bem. Meu pai é bravo, né? E daí eu fui lá para a propriedade que a gente tinha e eu tinha um cavalo, um pequeno, né? Eu tinha um cavalo. E eu adorava meu cavalo. E aí até a minha ligação começa por ali. Daí eu nunca vou esquecer. Eu fui, né, lá para a propriedade e fiquei perto dele, do meu cavalo. E meu cavalo pastando. Daí eu fiquei, ele ficou pastando, eu cansei. Daí eu deitei na grama, fiquei deitado e ele ficou pastando. Só que ele foi andando e ele veio na minha direção. Daí eu comecei a olhar, e falei, mas caramba, ele está muito em cima de mim. tô perto. Mas ele não estava fazendo nada e eu fiquei quieto. E quando eu vi, ele passou em cima de mim. Assim, ele pastou por. Aham. Não, ele pastou por mim. E eu fiquei quieto. Quando eu vi, ele estava em cima de mim, daí eu vi as partes íntimas, eu comecei a entender o cavalo de cima para baixo, eu estava deitado, daí o coração, falei, pronto, agora Agora eu assusto ele, ele vai te me machucar. machuca, passa por cima de mim, mas nada aconteceu. Daí eu fiquei quietinho e nunca saiu essa imagem da minha cabeça. Porque você se aproximou daquele mundo dele, né? Você estava ali com ele, num momento dele de relaxamento, num momento de prazer dele, porque ele estava ali passando e você se colocou ali com ele.
É o que você falou, não é para todo mundo fazer isso, porque nem todo cavalo era como o teu cavalo e nem toda relação era tua com o teu cavalo. Mas é exatamente isso que eu falo, as pessoas precisam vivenciar. Eu recebo muito estagiário, acho que como você deve ter aqui. Aí nós fizemos muita gaveta para fazer estágio, né, Pacola? Não tinha essa história de pagar estágio, né? De não trabalhar sábado e domingo. Eu fiz cada estágio aqui, pelo amor de Deus. Mas assim, valeu o meu conhecimento, o meu crescimento profissional. Hoje, a moçada, fica aqui um recado, acha que o estágio, a gente tem a obrigação de dar o estágio, de pagar no dia e no horário que eles podem, e, não, e muitas vezes eles não se colocam à prova, sabe? Então, a importância do estágio, eu falo, hoje eu não pago mais estagiário, porque eu falo, olha, se você quiser, eu vou estar te ensinando tudo, porque você vai ser o melhor, eu quero a melhor equipe, que eu falo para minha equipe, eu passo tudo para vocês, porque eu quero a melhor equipe, eu quero poder sair daqui e saber que vocês vão fazer o melhor. E o estagiário, eu preciso mostrar tudo para ele, eu quero que ele ponha a mão na massa, mas ele tem que querer. E o cavalo é um ser vivente com vontades próprias. Não é a bola. Não é o professor de basquete que vai ensinar você a bater a bola e depois você põe a bola ali no canto e vai embora para casa. Não é. É igual o médico ou o dentista. Eu não posso ir operar um paciente se eu não tiver a intimidade com os aparelhos, com o que eu vou fazer com o paciente, com a maca que eu vou colocar, com o fio de sutura. Eu preciso conhecer, né? E os estagiários têm que colocar a mão na massa. É no mínimo 2 semanas indo lá todo dia, porque eu falo, o problema não é você aprender, é você resistir. Por quê? Eu trabalho no sol, no vento, no chão duro, um chão irregular. Eu falo sempre que o primeiro sábado ninguém esquece, porque a gente anda 18 quilômetros, a gente põe o marca-passo, a gente anda 18 quilômetros nesta posição, segurando o cavalo. Antes não tinha nem intervalo, depois da pandemia, entre uma e outra tem 15 minutos, ainda é mais light, mas tem que se experimentar. E eu falo, olha, é tudo muito lindo, mas a gente não pode romantizar a ecoterapia, porque é um trabalho pesado, é um trabalho pesado. Eu falei, você tem que se experimentar 2 semanas andando, preparando o cavalo, segurando o paciente, que a gente chama de praticante, né? O praticante de ecoterapia, para ver se gosta. Porque de repente ele fica lá 2, 3 dias, e fala assim: olha, eu acho lindo, mas eu prefiro o ar-condicionado, o atendimento numa sala fechada. E tá tudo bem. Eu falo isso para os estagiários. E voltando um pouco numa coisa que você falou, a ecoterapia é a única terapia aberta, onde a família participa, ela vê, ela assiste. Porque as outras terapias são numa sala fechada, que ela fica na salinha de espera, o filho dela entra lá e ela não sabe o que está acontecendo. A ecoterapia vai a mãe, o tio, a avó, o irmãozinho, e a equipe tem que aprender, e essa é uma outra coisa que eu falo muito e eu preparo, a trabalhar com as interferências externas. Porque numa sala fechada eu não tenho a interferência externa. É você como terapeuta, a tua salinha, as tuas coisas, tudo sob controle, tudo sob controle. Na ecoterapia, eu estou atrás do aeroporto, além do que eu tenho os aviões que decolam e descem o dia inteiro, então quem tem fixação com avião é o dia inteiro, o avião até a hora que ele nem percebe o avião. Eu tenho outros cavalos, eu tenho o cachorro que anda junto com o cavalo, eu tenho outras crianças que passam com outros cavalos. Então, assim, o tempo, o vento, o passarinho, né, os sons, o cheiro, tudo isso é estímulo. E no início, tudo pode ser interferência. A hora que a criança ou a pessoa entra nesse setting terapêutico, ela isola. E os próprios pais, que no começo, aqueles mais ansiosos, porque têm o medo do cavalo. Ai, meu Deus, será que ele vai segurar meu filho? Se o cavalo fizer alguma coisa. E é normal eles terem esse medo. Eles andam atrás do cavalo. E a equipe, mas que esse pai, eu falei, esse pai é pai 24 horas por dia, 365 dias ao ano. E não vai ser você que vai conseguir, de uma hora para outra, tirar o pai daqui e mostrar para o pai que tá tudo bem. Vai Ele para lá. vai perceber. Aí é onde eu entro. Uma vez eu chego lá e falo assim, vamos tomar um café ali comigo? Aí ela vai tomar um café, eu começo a conversar, ela para conversar comigo. A hora que ela vê, ela viu que o filho dela tá super bem no cavalo. Ela vai percebendo isso. Então, a gente não precisa ir lá e fazer um trabalho, a não ser que entre na pista, né? Aí, por uma questão de segurança, eu não deixo entrar na pista, porque eu ando ao redor da pista com
com muitos deles, e muitos deles já estão dentro da pista. Aí na pista eu não deixo, porque tem outros cavalos, porque tem um risco, então aí a gente explica que por uma questão de segurança não dá para ficar na pista, né? Mas é curioso isso, porque chega uma hora que os pais entram naquela prazer de estar naquele espaço aberto e aproveitam os 30 minutos dele, 45 minutos dele, que acham uma maravilha. Eles nem lembram, a hora que ele vê o filho já chegou, ele nem viu o filho chegando para a gente entregar. Então isso é muito legal. Mas aí está também a competência da equipe de saber que tem uma fase de adaptação da família também, porque é a única terapia que ela assiste. Então ela quer ver o que está fazendo. Nossa, olha, ele ficou em pé no estribo, está pegando a rede. Olha, ele fez um trotinho. Tudo para ele é uma evolução com um fim terapêutico. Então, quando eu ensino uma criança que não pega objetos e não segura, né, porque ela ainda motoriamente ela ainda não faz, significa que ela não pega um brinquedo em casa. Significa que ela não segura a colher para comer sozinha. Então aí vai nessa coisa da sensibilidade e naquilo que a gente vê, que aquilo que para a gente é normal segurar a caneca aqui, para muitas delas não é. Então tudo que eu vou fazer no cavalo, eu tenho que ter um objetivo para um fim de maior autonomia na vida cotidiana dela com essa família. Porque uma mãe, ela dá a comida todo dia na boca, ela tem que estar ali. O dia que essa criança começa a pegar comida com a mão, enfiar na boca, ou pegar uma colher e enfiar na boca, é a glória, é uma evolução. E a gente, assim como as outras terapias, como a fisioterapia, a gente trabalha para isso, não é passeio a cavalo. E as pessoas têm que entender isso. E uma equipe tem que estar preparada para saber o que ela está fazendo. Que ela não está colocando a criança no cavalo só por um prazer de passear a cavalo, é prazeroso, por isso que nos ajuda muito, facilita muito tudo que a gente solicita. Mas tem um plano terapêutico, tem objetivos bem precisos, né? Então é importante que as pessoas saibam que não é qualquer um. E é onde a gente vê uma equipe também bem preparada, que ninguém fala disso, Pacola, e que eu acho muito importante falar. Na emergência. Porque na emergência, não interessa se eu tenho uma criança de 4 anos ou se eu tenho um cara de 2 metros de altura sem controle de tronco, eu tenho que arrancar ele do cavalo. Então, isso tem um treinamento que a gente faz com a equipe. O cara que está conduzindo o cavalo, ele vai jogar o cavalo para um lado, com a garupa para o lado de lá, e eu vou tirar a pessoa, seja lá o tamanho que ela tiver e o tamanho que o terapeuta tiver. Essa pergunta Do ia cavalo. colocar risco. Você está falando que é uma emergência. Aconteceu um incidente, aconteceu um E já imponderável aconteceu. ali que Já aconteceu. Às vezes o cavalo passa algum negócio inesperado, tal do saquinho de plástico que passa, que está solto ali, o cavalo não está esperando e tem uma reação de sair de lado ou assustar realmente com alguma coisa. A equipe tem que estar preparada para fazer uma retirada de emergência, né? Então, a equipe preparada, ela principalmente na emergência, porque colocar uma criança de 4 anos no cavalo, que você está ali do lado e que você está brincando com ela, ok, pode ser só lúdico também, mas a emergência e conhecer o animal e saber o que fazer é muito importante para o cavalo não passar por cima de você, para a pessoa que está em cima não ficar presa no cavalo, você conseguir arrancar um cara de 2 metros de altura, independente se eu tenho 1,50 m ou 1,70 m, porque tem isso também. O tamanho do terapeuta, o tamanho do cavalo, ela tem que dar conta. você, assim, é, o nosso olhar, né? Nós aqui, veterinário, nosso olhar, esse podcast é cavalo, né? A Aham. essência dele é cavalo. Você, obviamente, que você faz uma triagem de cavalos, de Sim, seleção, ó, cavalo isso, cavalo aquilo, alto, como você falou, o pôneizinho, eu acho que eu não sei se a gente poderia falar ciclos ou vibração, enfim, o pônei, ele excita mais do sim, que um exato. grandão Aham, que exato. tem um Ele compasso, dá né, mais um estímulo, movimento, né? O estímulo é maior. é, e como que você faz, assim, e você, pergunta que às vezes a gente vê em vídeo, olha, tal cavalo uma, tem uma interação maior com o ser humano, gosta, tem uma presente mais, é como um Aham, cachorro que presente sim. eu. E tem cavalos que nem você falou, uma criança que às vezes é hostil com ele, enfim, tem cavalo que interage mais Tem. Vai muito do temperamento, né? O temperamento do cavalo e a capacidade também de suportação e de sensibilidade Você acha que que eles tem. sabem quem está em cima deles, Eles via de sabem, regra? sabem.
eles sabem. O primeiro cavalo que eu trabalhei no Clube de Campo de São Paulo, que era da Priscila Boton, a quem eu sou muito grata porque me ensinou muito sobre volteio, ela usava um garanhão. Um garanhão enorme, era um BH. Pois esse garanhão dava um trabalho cada vez que saía, pois eu fazia ecoterapia nesse garanhão. E ele era impecável. Então eu acho que tem cavalos que tem não. Por exemplo, tem cavalos que são mansos, são ótimos. Por exemplo, a égua. Tenho duas éguas lá que eu tirei dos atendimentos, porque quando elas entram no cio, você não consegue ficar ao lado. Ela te dá coice lateral porque ela fica incomodada de você ficar próximo à barriga. E ela é pequena. Então, a gente fica, como ela é mais curta, o posicionamento do terapeuta ele está muito próximo aqui dela. E ela fica incomodada. Então, ou ela vai saindo, ou ela dá aquele coicinho lateral. Só no cio, mas não me serve. Ela pode servir quando ela não está no cio. Mas ela fica irritada, ela tenta morder. Então, essas coisas, por exemplo, aí não interessa quem está em cima, e também não interessa quem está do lado. Nós insistimos por um período, depois eu tirei, porque eu falei, não dá. Prefiro ter um que não tem esse problema. Então, eu estou eliminando as éguas quase. Bom, eu ia brincar, mas não vou. Não brinque. Não, Porque você falou que tem um garanhão que era mansinho. Pois Agora mas tem os garanhões também que são péssimos. Não, assim, é uma coisa que, por exemplo, essa égua eu acabei tirando. E essa é uma égua, por exemplo, que para o meu irmão é maravilhosa, porque ela é uma égua de... A gente, você sabe que a gente trabalhava bastante com reprodução, e daí eu fui parando, né? Agora eu trabalho no hospital, mais área hospitalar, mas a gente não escolhe o paciente Chega. vem até a gente. Então a gente pega bravo, manso, indolente, viril, de tudo, né? Mas na época que a gente trabalhava com reprodução, eu gostava muito de macho, de comportamento de macho e coletar o cavalo. E a gente percebe que todo cavalo, ele, ele sabe perfeitamente quem está na frente dele, Sabe, né? ele sabe. Então, uma boa parte da reação do cavalo está em quem está empunhando ele, né? Exatamente. Quem está do lado dele aqui. E tem uma coisa também que eu vejo assim, eu tenho um cavalo lá que todo mundo ama, ele é um quarto de milha. Eu tenho de todas as raças, os pangarés, pangarezões, pangarezinhos, alguns com mais raça, outros menos. Então, assim, para mim eu escolho muito a índole e essa preparação. E eu tenho um cavalo lá que, assim, quando ele tem uma situação negativa para ele, nunca mais você consegue repropor. E ele associa muito o tom, né, o timbre de voz também da pessoa. Então, esse cavalo, comigo, ele não gosta do meu timbre de voz. Porque eu fui uma que tive que brigar muito com ele com algumas coisas. Ele me respeita, mas ele não gosta do meu tom de voz. Então, quando eu chego perto, ele já. Depois ele amansa. Mas, assim, eu acho que tem muito disso, do comportamento de quem está ao lado e também dessa memória que o cavalo tem com determinadas coisas que acontecem e que ficam para ele. Eles Então, são se você. sinestésicos. Totalmente. Se você O reproduzir algo cheiro, que vá lembrar ele uma alguma manta, uma situação, corda. a mão, cavalo que apanhou, a gente sabe, né? Qualquer tipo de atitude que você vai relembrar. Então, esse é um cavalo que a gente sabe que ele vai ter um tempo maior para se adaptar e tudo mais. E está também na pessoa, como você falou, que está conduzindo. Por isso, a importância das pessoas que vão querer trabalhar com o cavalo conhecer isso. Porque se ela não se experimentar, e passam por todos os lados, ele vai puxar cavalo, ele vai ficar de lateral, ele vai colocar a pessoa em cima do cavalo, porque isso você tem que saber também como é que você coloca, né? Respeitando o centro de gravidade do cavalo, respeitando o porte do cavalo. É muito complexo. A gente sabe o quanto o cavalo é complexo. Imagine o cavalo e uma deficiência, né? Com 4 pessoas em volta dele, porque isso é uma coisa que não é natural para o cavalo. O cavalo foi escolhido para a ecoterapia. Poderia existir outros animais na sua concepção, por exemplo, a gente fala duas coisas sobre cavalos, a gente chega dando pitaco na sua área. A gente fala eu falo que o cavalo, a gente estava conversando, outros já psicólogos já falaram isso para mim e eu entendo que tem toda a lógica, mas enfim, estou perguntando agora para você. Muita gente fala que o cavalo é a única espécie animal
que mostra, que apresenta ao ser humano todos os tipos de emoções. Então, uma criancinha, ela sente medo pela relação do, nossa, que cavalão grande, eu sou pequena, o cavalo me machuca. Ela sente orgulho, ela sente prazer, ela sente força quando ela... Então, o cavalo dá ao ser humano todas essas sensações, né? Sim. E isso, obviamente, impacta no intelecto, impacta na evolução da criança, não só Sim. motora, mas também mental. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, é um aspecto psicológico que o cavalo nos proporciona, e no esporte também, não só na reabilitação. Até na pessoa que quer começar, por exemplo, a gente tem hoje, depois da pandemia principalmente, muitos adultos buscando atividades ao ar livre por causa da pandemia e tal. E adultos falam assim, não, mas eu sou adulto, eu posso começar? Sim. Então, a pessoa ela não quer trotar, ela não quer saltar, ela quer esse empoderamento que o cavalo te dá. Eu estou conduzindo um cavalo, um bichão desse tamanho, né, que eu estou conduzindo, eu consigo pedir para ele as coisas e ele está me obedecendo, ele está me entendendo, né? Esse abraçar, ela demora para abraçar o cavalo. O medo do cavalo, em geral, quando a pessoa chega perto, isso é uma coisa que você deve ver bastante. O medo qual que é? Da cabeça do cavalo, porque ele é grande, é o que você falou, ele é grande, esse pescoço enorme, principalmente nos casos de psicose, nos autistas. Então a gente tem que ter essa forma de aproximação, a abordagem com o cavalo. Aqui está a cabeça do cavalo, eu entro na frente da cabeça do cavalo, eu isolo a cabeça. Então eu faço a Você aproximação diminuiu a da proporcionalidade. criança, porque aquela cabeça não vai chegar perto dela, aquilo para ela pode ser uma coisa ameaçadora, né? Então, aquela boca grande, né? Então eu isolo, ela vai subir no cavalo e de cima muda a perspectiva, porque aquela boca não chega mais, aquele pescoço vira, mas não chega em mim. Até a gente começar a fazer essa aproximação do chão, pegar uma cenoura, passar a mão e começar a ver que está tudo sob controle, que depende dela também, do tipo de aproximação que ela vai ter, né? A gente ensina muito que o cavalo reconhece pelo cheiro, então de colocar a mão, fazer ele cheirar, que quando você voltar ele vai lembrar do teu cheiro, né? Então se você tiver uma atitude positiva... Você trabalha essas questões Sim, sempre muito. que pode. Mas isso com crianças, com adultos, com idosos que vão lá, né? Tem muita gente com depressão, trabalho muitas pessoas que sofreram AVC, muitos acidentados, que estão em cadeira de rodas perfeitamente com cognitivo completamente preservados e que vão lá para fazer a reabilitação. Sabe? Então a gente fala muito em criança, e você falou isso também, as pessoas pensam só na pessoa que está na cadeira de rodas, mas hoje eu acho que nós temos muito mais, ao menos o percentual no meu centro, é muito maior a nível de autismos, psicoses, síndromes de pânico, ansiedade, pessoas que buscam o cavalo como meio, os psicólogos estão encaminhando, vai fazer uma atividade com o animal. Então, é isso que eu queria entender, assim, como que uma criança chega até a ecoterapia? Normalmente porque passa por outras especialidades, Sim. passa por... O psicólogo deveria indicar com mais Frequência, né? frequência. Hoje, graças a Deus, a ecoterapia ela é mais conhecida e reconhecida, porque hoje os médicos estão mais abertos a, a perceber o diferencial que hoje o cavalo faz na vida de muitas pessoas, principalmente das crianças, mas não só. Então, hoje, a maioria dos encaminhamentos que nós temos são dos neuros. Os neurologistas, todos hoje, ao menos em Goiânia, estão encaminhando. Então, chega lá o laudo, ó, 2 e 3 vezes por semana físio, 2 vezes por semana TO, 2 vezes por semana fono, 2 vezes por semana ecoterapia. Então, já vem indicado. Isso pra gente é uma... Quando eu comecei, imagina, né? Tem um neuro lá em Goiânia que falar para ele qualquer tipo de terapia que não seja a convencional não existe. Então, isso pra gente é uma batalha ganha, né? Então, porque eles estão vendo
O o resultado. resultado, né? E que é uma coisa hoje cientificamente provada e comprovada, não é achismo, Mas então, né? aí entra no que a gente começou o podcast. É, porque eu fico empolgado, eu fico realmente. Eu falo, caramba, existe um universo ainda a Tem, crescer nesse segmento, porque tem. realmente tem sentido, tem lógica, tem resultado, tem eficácia. E o que que o, assim, como é que você vê questões, por exemplo, o SUS, como é que é a questão financeira do paciente ali dentro? Então, existem várias realidades, centros e centros, né? Associações e associações. Hoje, há pouco tempo atrás, o SUS reconheceu a ecoterapia. Então, hoje você já pode ser credenciado no SUS e fazer um trabalho através do SUS, que infelizmente tem aquele reconhecimento que por um custo nosso do cavalo é impossível estar dentro de uma proposta econômica Você para que a gente paga para. sobreviva, a não ser que você tenha emendas, subsídios, ou que você tenha patrocínios, ou você tenha empresários e pessoas físicas e jurídicas que adotem esses praticantes e que ajudem pagando, porque você pode é, Mas por que descontar o não? imposto de Exato, renda. por que não Não, estimular esses isso tem, caminhos? a gente tem que fazer divulgação, uma coisa que eu fiz muito pouco. Eu tenho um trabalho social muito grande lá, 40% dos meus atendimentos são sociais, do meu bolso. Não tenho ajuda econômica, eu, graças a Deus, eu sou muito grata pelo que eu consegui construir hoje, pelo reconhecimento profissional que eu e minha equipe temos, e eu agradeço muito a minha equipe, porque se eu estou aqui hoje também é porque a minha equipe está lá. Então, eu sou muito grata e eu não mando ninguém para casa, Pacola. Se a pessoa chegar lá, quanto que é? Porque às vezes a pessoa nem chega, porque infelizmente a gente sabe disso, o cavalo assusta. Fala assim, vou fazer equitação. Mas é um esporte elitizado. Nunca que eu vou chegar num centro de equitação, porque não é para o meu bico, né? Então, por que que eu quero fazer um projeto? Por que que eu tenho um projeto social? Eu tenho um projeto social. Além das bolsas, eu tenho bolsa parcial, integral, meia bolsa. Às vezes eu faço uma troca de serviço com um pai que pode me ajudar e fica uma forma, né? Uhum. E eu tenho um projeto social que eu faço com um abrigo de crianças que estão sob proteção e sob tutela, que sofreram abusos, que pais que estão presos ou drogados, enfim, crianças que vivem nesses abrigos, crianças menores, e faço um trabalho com os cavalos, com essas crianças, uma tarde inteira. Então, eles vão lá e a gente faz todo um trabalho de chão com eles, sempre com cavalo. Escovar, ou ensinar algumas coisas. Às vezes tem uns muito pequenininhos, então a gente faz uma coisa muito mais lúdica. Às vezes tem crianças de 2, 3 anos, às vezes chega lá com 5 irmãos. Então, e os outros a gente ensinar tudo do cavalo, um pouco de horsemanship, um pouco de montar, tem uns que dão só umas voltinhas, mas é um projeto muito legal e eu quero levar isso, que é um projeto que eu fiz na Itália, quando eu morei na Itália, que veio de um professor de educação física que perguntou, ele me procurou e falou assim, eu queria propor um trabalho com cavalos, porque eu tô com duas meninas na classe, era 14, 15 anos, com anorexia e bulimia, e me falaram que o cavalo é muito bom. E a classe inteira está querendo ajudar essas meninas, e a gente queria saber se a gente pode vir aqui no meu horário de educação física, fazer um trabalho com os cavalos. Eu amei, né? Aí eu já peguei a psicóloga, a gente já desenvolveu o trabalho, eles iam de ônibus, a classe toda, e a gente fez um trabalho super legal. E foi maravilhoso, maravilhoso, porque as meninas saíram, a gente trabalhava com alimentação, a gente trabalhava com autoestima, com a classe inteira. E eu tenho um projeto que não foi aprovado ainda, que eu espero que seja, de propor a equitação como matéria de educação física. Por quê? Tem o futebol, você tem o basquete, você tem o handebol, por que não o cavalo? Sabe? Só que aí a gente precisa ter um apoio do governo, da Secretaria de Esportes. Por quê? Porque eu vou precisar de muito mais cavalos, né? Eu, para atender uma classe, não dá, eu até tenho bastante cavalo, estou hoje com 18 cavalos. Mas eu tenho que ter mais cavalos para a gente poder distribuir, eu tenho que ter mais profissionais, né? Porque são todos leigos, então eu vou estar com um grupo de leigos, eu tenho que ter mais suporte. Eu trabalho com muita segurança, Pacola, eu trabalho sempre com um instrutor de educação de equitação em pista e um auxiliar, sempre.
Porque na emergência é o auxiliar que corre e vai intervir e ajudar a pessoa. E trabalho com no máximo 5 cavalos por aula, que é um custo mais alto, porque os professores de equitação põem 10, porque você tem um professor com 10 Ótimo. pessoas. Mas eu acredito muito nisso, eu acho que assim, eu tenho um índice de acidentes muito baixo, então eu acho que a gente tem que tentar reduzir os nossos riscos. Custo tem, né? É feno, é ração, a gente sabe o custo que é disso. Eu não tenho feno lá, então é tudo comprado. Mas acho que a gente tem que dar oportunidade para quem Então, aqui não se embaixo, aproxima. a gente estava fazendo aqui uma pergunta sobre o cavalo na educação das crianças normais, de uma forma Ah, geral. Realmente, aí você veio falar que o cavalo já na educação física, né? é. Tem algum projeto assim, mundo, onde as crianças, desde pequenininha, porque meu sonho de consumo é incluir o cavalo na Na sociedade e os sociedade. benefícios do cavalo. Olha, esse projeto com escolas, eu tenho inclusive um vídeo, eu vou te passar esse vídeo, é bem legal. Só que é com o volteio. Mas ele tem equitação também. O cavalo ensina muito, né, Pacola? Porque o cavalo, primeiro, ele é um ser vivente com vontades próprias. Então você não pode fazer o que você quiser do jeito que você quiser, a hora que você quiser. Você tem que respeitar aquilo que você tá. Você não pode ser invasivo com ele, da mesma forma que ele não pode ser com você. Você tem que Existe uma respeitar negociação uma ali, né? negociação. Você tem que respeitar o espaço dele, o tamanho dele, né? Você tem que saber a forma que você vai pedir para ele. E ele também vai te responder da mesma forma que você pedir. Você tem que ter tem o tempo dele. Não adianta você querer acelerar um tempo com ele se o tempo dele é aquele. Então você vai ter que segurar a tua ansiedade e saber que você vai é um passinho de cada vez, né? Você vai ter que ter equilíbrio em cima dele. Você vai ter que, o teu corpo vai ter que se adaptar àquele movimento dele e o teu movimento, você vai ter que deixar o teu corpo reger com o movimento dele. Não você vai decidir o que você vai fazer com o teu corpo em cima do cavalo em movimento. Então tem que ter essa sincronia e esse encaixe, por isso que a gente chama do tal do conjunto, né? Mas é essa percepção de, de entender o cavalo e o movimento dele, os limites dele e os teus limites. Se você fizer uma analogia de uma criança em cima de um cavalo, de uma criança jogando bola, dá o recreio, apita lá, vai para o recreio. A criança que vai jogar bola, ela sai correndo para o recreio, não sabe nem qual que é a bola que ela vai brincar, e ela só vai passar a ficar alerta depois que o apito tocar. Ó, agora está jogando. Se Exato. o juiz fala assim, é falta, para o jogo. Daí a criança dá Aham. desconcentra. E a hora que o jogo acaba, a criança sai correndo, vai embora. Ó, acabou o jogo, vai embora. Larga a bola. Uma criança com cavalo, ela tem que fazer isso do paraquedas. Ela tem que falar assim, bom, eu vou montar nesse cavalo hoje, eu quero saber que se o cavalo tá de boa, se ele não A está barrigueira está mal-humorado, apertada e não vai virar caminho. se a sela está certinho. Então, e depois que ele montou no cavalo, É a última etapa, né? então, mas depois que ele montou, É, não adianta você falar assim, olha, agora parou um pouquinho, relaxa. A criança está em cima do cavalo, ela sim. tem que continuar É. concentrada. Então, o nível de concentração da criança, assim, é muito maior, né? Ela não Inclusive na hora que você chega, né? Porque os maiores acidentes que a gente ouve de cavalo em hípica é justamente quando você terminou de trabalhar, né? Que o cavalo desligou, que você está voltando para a baia, Uhum, que é a hora que você tem que estar mais atento, porque o cavalo já relaxou. uhum. E ele é a hora que ele pode assustar com alguma Sim, coisa, né? você está em cima ainda. Eu vou voltar numa pergunta que você me fez, eu não sei se a gente tem tempo ainda. Temos, Tá. sim. Você tinha perguntado da questão do porquê o cavalo, né? Que você falou, por que o cavalo e tal. Eu acho que eu acabei não entrando nisso. O cavalo, por exemplo, principalmente na parte de reabilitação física, por que que é escolhido o cavalo? Por que não a vaca ou não um outro animal mesmo que seja um quadrúpede? O cavalo oferece um movimento que a gente chama do movimento tridimensional, né? Quando eu estou em cima de um cavalo,
eu acompanhando o movimento do cavalo, na locomoção dele, se eu colocar uma pessoa de 4 na posição quadrúpede como cavalo, praticamente toda a mecânica de movimento e toda a mecânica, a parte fisiológica mesmo dos ossos e tudo, é muito similar à do cavalo. Então, toda a deambulação do cavalo vai estar proporcionando uma deambulação da pessoa que está em cima passivamente. O cavalo nos joga para frente e para trás, lateralmente, e para cima e para baixo contemporaneamente. Então, eu vou trabalhar cintura escapular, cintura pélvica, musculatura das costas, abdutores, coxa, eu vou trabalhar alongamento, relaxamento, contração, descontração, contração, descontração. E é ali que eu vou fortalecer o tônus muscular de quem está em cima, mesmo sem fazer grandes exercícios. Uma pessoa que não caminha, quando eu coloco no cavalo, eu estou proporcionando a ela um movimento similar à deambulação, ao movimento que ela estaria fazendo no chão se ela estivesse caminhando. Então eu não preciso pedir nada para ela. 30 minutos já é 30 minutos de exercício que ela está fazendo, porque é o cavalo que nos permite, e é o único animal que possui essa similaridade com a mecânica de movimento do homem e que nos proporciona esse movimento tridimensional. Então, isso é muito importante. Aí eu vou voltar, eu falo muito, né, Pacola? Eu estou ouvindo. Eu vou voltar na gestão, porque você me falou da gestão. Então, a gestão econômica é uma coisa complexa do cavalo, né? Porque você tem a equipe, você tem o veterinário, você tem o bem-estar animal, o manejo, que não é fácil, porque a gente sabe que um manejo errado é fatal, né? Então, e hoje nós temos uma coisa muito importante que é a gestão econômica, né? Então, hoje eu posso me permitir sair dos atendimentos, eu não atendo mais, eu não estou mais no atendimento, eu dou só a supervisão, né? E eu vou quando é um caso específico que eu quero estar para acompanhar uma avaliação nova, porque eles passam por uma avaliação, né? Primeiro faz uma avaliação e depois a gente traça o plano terapêutico e a equipe que vai trabalhar. E hoje é muito importante para mim estar na gestão. Eu estou na cadeira do dono, né? Que eu consigo trabalhar na formação da equipe, nessa gestão, e para isso a gente tem essa formação. Como é importante hoje eu conseguir estar aqui, né, divulgando o que é o nosso trabalho, divulgando o trabalho que a minha equipe está executando lá, né, da melhor forma possível, e conseguir estar aqui nessa gestão, que não é fácil, né, porque antes você tem que estar lá, eu tinha que estar lá, e aquela coisa de você estar preocupado se estão fazendo certo, se não estão fazendo certo, hoje eu consigo estar aqui, né. E isso graças a cursos maravilhosos que eu estou fazendo de gestão de centros de equitação e de ecoterapia. Então, eu quero agradecer aqui também a Lilian Chateau e a sua equipe, porque é um trabalho muito bom que a gente está fazendo, e esse é um outro segmento que hoje os centros estão fazendo, se preparando também nessa gestão, né? Que é muito importante para a gente conseguir estar de pé. Ó, eu queria perguntar para você, se você pudesse, se você tivesse poder de quero isso e vai acontecer, quero aquilo, vai acontecer, o que que você gostaria que acontecesse no Brasil com relação à ecoterapia ou ao teu, assim, teu ramo? Vamos falar ramo, porque Eu gostaria que houvesse um reconhecimento total e completo da importância do cavalo na reabilitação de pessoas, né? O cavalo como meio de reabilitação, tanto é que na Itália chama-se reabilitação por meio do cavalo, esse é o nome, reabilitação global por meio do cavalo, porque é global, né? O cavalo realmente te dá. E no esporte, né? Eu queria que o cavalo fosse reconhecido como um meio esportivo, sem entrar nessa coisa do cavalo, do dinheiro que do roda, valor, do valor do cavalo, valor da financeiro. raça, do valor que ele tem como um cavalo registrado. Eu queria que fossem desenvolvidos o esporte através do cavalo, reconhecido, uma ajuda econômica para que a gente pudesse proporcionar a pessoas que nunca subiram no Essa cavalo. ajuda econômica, o que que falta? Falta empenho de políticos, falta empenho de prefeitos,
Os prefeitos Ah, podem eu acho que fazer? falta, eu acho que Porque sim. é municipal. Ele O pode ser município, municipal, ou estadual, ou federal. Eu acho que falta o apoio realmente sim dos políticos e das secretarias de esporte e lazer, né? Eu acho que de ambos os casos, né? Dos políticos, dos conselhos da Conselho medicina, Municipal de conselho municipal, Esportes, tudo, por e de exemplo. esporte, né? De englobar. Ele não coloca lá, ele não faz, ele não dá a roupa do time de futebol, eles dão todos os equipamentos para a meninada que joga basquete, ele compra a bola, né? Se ele fizer um convênio com um centro que trabalha, tem que ter um parâmetro, né? Que eu acho que é importante. Um centro tem que ter, os profissionais têm que ter um mínimo Então, tem que de ter direitos e documentação deveres. para que você seja idôneo a oferecer esse serviço. Então tem que ter uma forma de controlar essa idoneidade, né? Para não virar uma. Uhum. Mas assim, oferecer e comprar essa ideia e o custo disso e ver os benefícios, né? E proporcionar. Eu vejo aqueles meninos que acho que nunca pensaram em subir num cavalo. Tem criança que nem subia, ela ficava ali. Eu tenho uns vídeos, eu vou te mandar para você ver, que fica ali a criança acariciando aquele cavalo que cheira a ela. É tudo para ela. É tudo. E de repente ela nem tem uns que nem montam, mas ela segura o cavalo, ela senta no chão, o cavalo grameando. Então, são crianças que nunca teriam, provavelmente, a oportunidade de chegar perto do É, cavalo. acho que aqui sentado na mesa, a gente não vê, mas eu fico imaginando uma criancinha. Eu já vi algumas É, crianças. Aqui no hospital, a gente vive com uma carga emocional muito grande. é. É, o tempo todo, é cavalo Porque você doente. trabalha com a saúde, com a Então, a, doença, a, né? a pessoa vem e às vezes ela espelha muito, né? Olha, meu cavalo está doente, nossa, daí ele, oh, perdi minha mãe, oh, não sei o quê, oh, não sei o que lá. Mas para que essa pessoa que tem o cavalo é tudo para ela. Então a carga emocional dela, a ligação com É, esse cavalo é muito forte, né? Muito é, intensa. muito forte. Então, eu vejo, imagino você também a mesma coisa, É. é, a expectativa que uma mãe cria, né? Às vezes vocês passam tarefinhas para as mães, por exemplo, você tá fazendo lá um. Porque quando você fala de melhorar a postura, melhorar a, né, a massa muscular, enfim, os movimentos e tudo, eu acho que inconscientemente, eu acho que Muda a mãe tudo. sai dali e ela vai aplicar Vai. alguma coisa dentro da casa Porque dela. a hora que você ensina, você monta no cavalo, né? A pessoa tá assim, né? Aí você vai lá, você faz um trabalho de propriocepção, faz ela arrumar as costas e senta. Aí eu falo assim, então, quando você for comer, você for para a escola, você vai sentar igual você senta no cavalo. Você não vai ficar assim na carteira. Você vai ficar como se você estivesse no Então, cavalo. isso aí é lição de casa. A mãe tá É, vendo e vai. celular. Eu falo pra mãe, eu falo, olha aqui, ó. Se eu arrumar a postura dele no cavalo 30 minutos por semana, mas ele passar 3 horas por dia no celular aqui, não adianta o que a gente está fazendo. Se você for dar o celular ou o tablet, é aqui, ó. Mas ele tem que estar sentado como se ele Ih, estivesse no caramba, cavalo. já me apertou. Porque a meninada de hoje, a gente também, né? A gente fica o tempo inteiro assim. Então a gente fala, não, você tem que sentar como se estivesse no cavalo, aí você coloca uma altura que ele possa se permitir de estar numa posição melhor. Eu tô 30 minutos com a criança por semana. O tablet está mais tempo que eu. Então a gente passa. Ô, Graziela, e você usava as tuas táticas, os teus ensinamentos dentro de casa, com a tua família, com A minha teus família? filhos? Não, nada. Casa de ferreiro, espeto de pau. E, inclusive, minhas filhas montavam na Itália, né? Elas faziam aula comigo, iam lá, coitada, elas viviam no centro hípico comigo. Então, elas tinham, na selaria, elas faziam lição, aí tinha bicicletinha, o patinete, porque eu buscava na escola, a escola lá é até as 4 da tarde, eu buscava na escola e voltava para lá. Sábado e domingo, trabalhava. Às vezes, eu ia limpar baia domingo, porque eu precisava arredondar o meu salário, então fazia extra, eu limpava as baias. E elas lá comigo. E eu dava aula para elas também. Mas aí elas reclamavam, por que você comigo? Você é muito brava, mamãe. Por que você não fala comigo do jeito que você fala com os alunos? Aí eu falava assim, pois é. Aí eu falava, tinha uma outra instrutora lá que trabalhava comigo, eu falei, então agora você vai fazer aula com a fulana, porque assim ela vai tratar você como professor aluno e não como mãe e Mãe filha, e filha. porque eu trato igual mãe e filha. E aí elas reclamavam.
É. Mas nenhuma das duas desenvolveu a paixão pelo carro, acho que eu traumatizei as duas. Olha, eu perguntei aqui, uma das perguntas minhas era você falar alguma história real que te marcou. Olha, eu acho que uma das histórias, tem muitas, né? São muitos anos que eu trabalho com isso, mas uma das histórias que eu gosto de contar foi logo que eu cheguei em Goiânia, eu não estava nesse espaço que eu tô, eu estava num lugar que é muito bonito, muito bacana, chama-se Vila Cavalcari, que é um centro muito bonito. Eu comecei, implementei lá, e eu tinha um menininho que ele tinha hiperatividade, TDAH, e ele chegou e a mãe chegou para mim e falou assim, desse jeito, ele fez a avaliação, era daqueles que chegava e corria, 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 não parava. Chegava de pijama, porque não podia tirar, não queria tirar o pijama. Aí eu trocava ele em cima do cavalo. Não, mas para ir no cavalo você tem que tirar o pijama. Então eu trocava ele em cima do cavalo. Falei, pelo amor de Deus, Graziela, eu não quero dar Ritalina para o meu filho. E as professoras querem que eu dê Ritalina para ele. Ele não fazia nenhuma outra terapia. Ele tinha, acho que, quatro anos. E eu não quero dar a tal da Ritalina porque vai fazer mal para o meu filho. Pelo amor de Deus, me falaram que o cavalo vai ajudar meu filho. E aí eu fui, falei, vou tirar esse menino da Ritalina. Fizemos um trabalho com ele, tão legal. Ele fazia 4 vezes por semana. Só cavalo. Então, esse é um caso que eu sei que foi o cavalo. E ele começou a melhorar. E aí eu comecei a fazer um trabalho que eu aprendi com essa médica, que é onde a gente trabalha no pedagógico e educacional. Por quê? Porque ele não estava escrevendo, ele não tinha atenção, não tinha foco nenhum. Então ele não prestava atenção em nada. Ele começou, isso com 5, 6 anos, ele ainda não estava escrevendo. Então a gente faz um trabalho de percepção do esquema corporal, de psicomotricidade, que é a minha área, no chão. Então primeiro eu vou andar e fazer o percurso, fazer um meio círculo, fazer a linha reta, porque eu não consigo fazer um círculo se eu não sei, eu não tenho a percepção de ângulo, né? Então, primeiro eu vou vivenciar no meu corpo. Depois ele desenhava no papel. E depois ele ia puxando o cavalo e depois ele ia montado no cavalo. E assim eu fui ensinando para ele essa percepção de letra, de traço, de um ponto ao outro, de um meio círculo, do círculo inteiro e trabalhando a escrita com ele. Aí ele começou a fazer equitação. Ele foi crescendo e começou a saltar. Comecei a fazer ele saltar. Ele chegou num ponto, aí com 9 anos, ele tinha 8 anos. Depois de 4 anos, e ele estava assim, outro, né? A escola não acreditava. E a escola falou assim: nossa, que bom, você tá vendo como ele melhorou com a Ritalina? A mãe nunca contou para a escola que ele não tomava Ritalina. Eu falei: muito bem, agora eu vou me despedir de vocês, porque vocês vão para um centro hípico. Eu não tenho mais condições de fazer você evoluir. Ele vai ser um cavaleiro. Ele vai fazer aula de hipismo e mandei ele para a Aldeia do Vale. E ele foi. O primeiro troféu e medalha, os pais me chamaram. E ele começou a ganhar troféu, troféu, troféu e evoluir na escola. E até hoje eles me escrevem e falam: olha aqui, ó, mais um troféu que o cavalo deu para o meu filho. E Sensacional. isso é maravilhoso, porque as pessoas não acreditam nisso, mas a gente vê isso todo dia, Pacola. E com esse menino não tinha por onde, porque ele só fazia cavalo. Porque ele não queria fazer nenhuma outra terapia, não aceitava outra terapia. Hoje ele é um Pô, atleta do esporte. E aí a mãe, eu falei assim, mas eu quero que você leve essa medalha para a professora dele e fale assim, olha, essa aqui é a Ritalina do meu filho. Acreditem que existem outros meios. então, mas isso daí vale o sábado, vale o sol, Vale vale. tudo, né? Vale tudo. Então, assim, essa foi uma coisa que eu sou muito grata e muita satisfação, né? Da gente ver um resultado desse, junto com a Tudo vale a família, pena. o reconhecimento da família dele, né? O Nicolas. Vai aqui o meu beijo pro Nicolas. Muito legal. Muito legal, muito legal. Olha, sensacional. É, estamos já no horário Sim. e você vê que eu fiz umas 5, 6 perguntas, tem um monte ainda aqui que a gente poderia fazer, mas então vamos ficar por aqui. Ok. Te agradeço demais, demais, Pacola, demais. eu que agradeço muito pela oportunidade de falar de uma coisa que eu gosto e que as pessoas precisam conhecer mais a fundo e todo mundo tem que experimentar andar a cavalo um dia, qualquer pessoa, né?
E Agora obrigada você pelo ganhou pelo convite. menos eu vou bater firme aqui que a gente vai dar um jeito Vamos. de aumentar As pessoas precisam essa ter, linha. porque só fala de futebol, né? Quanto dinheiro que vai para o futebol se tivesse um pouquinho do dinheiro que vai para o futebol para gente que trabalha com o cavalo, seria maravilhoso, né? Vamos sensibilizar as autoridades, as pessoas Isso. que E empresários que queiram, né, conhecer de perto e investir nessas cotas sociais, né, adotar, e não precisa dar dinheiro, é pagar a terapia para pessoas que não podem pagar. Isso desconta do imposto de renda, então, assim, é uma grande ajuda para quem oferece o serviço, para quem precisa e para a empresa que pode oferecer, ou pessoas físicas que queiram também oferecer isso. E te agradeço muito pela oportunidade. gente, Obrigada. até a próxima. Olha, é sensacional esse podcast, essas palavras, né? Esses ensinamentos. E por aqui nos despedimos. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima.